Boa noite, tudo bem? Olha só, hoje com uma carinha bem descansada. Quarta-feira é um dia mais tranquilo no Empretec para nós, os facilitadores. Para os participantes é um dos dias mais puxados. Mas vamos lá, você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você não me conhece ainda, eu sou a Paola Tucunduva, empreendedora, especialista em comportamento dos empreendedores de sucesso, gestão de negócios. Sou coach palestrante e a cada dia, 7h30 da noite, eu tô aqui trazendo inspiração, dicas, exercícios práticos para você ter mais resultado e mais sucesso. E aí, eu comentei aqui, boa noite Sandro, tudo bem? Sônia, seja bem-vinda, delícia contar com a sua companhia. Na semana passada eu comentei que eu participei de um evento no outro final de semana, e onde eu aprendi uma sequência para fazer uma palestra incrível, uma palestra matadora, e eu já coloquei em prática na palestra que eu fiz em São José dos Campos na sequência, e foi realmente assim, olha que eu já sou palestrante há muito tempo, já trabalho, né, com uma linha de contar histórias, de fazer a minha palestra, né, de alguma forma contribuir, gerar resultado para as pessoas que assistem, mas com as dicas eu consegui deixar essa palestra ainda melhor. E aí alguém aqui me pediu para compartilhar essa dica de como fazer para ter uma palestra matadora que pode ajudar você a vender o seu trabalho, o seu serviço, a sua empresa, a sua ideia e ao mesmo tempo ser uma pessoa que marque as pessoas, a plateia e as pessoas que estão assistindo, né? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a jornada do herói. A jornada do herói foi o Campbell que trouxe esse conceito e que os grandes roteiristas utilizam para construir uma história, para fazer um filme de sucesso. Os filmes que tiveram muito sucesso são aqueles que seguiram esse roteiro da jornada do herói. Até aí todo mundo fala, eu mesma já fiz vários cursos sobre isso. Hoje se fala muito sobre storytelling, que as pessoas não querem ouvir conceitos e sim histórias, então que é importante, mas como é que é o formato dessa história? E aí eu gostei muito, o Polossi, esse palestrante que trouxe esse ponto, ele apresentou de uma forma muito didática, muito clara, muito fácil e que me ajudou a construir ainda melhor a minha sequência do meu storytelling, seguindo esse conceito da jornada do herói. Olá, boa noite! Muito bom contar com vocês, com a participação. Vamos lá, então, como fazer essa história? Você tem que construir, primeira coisa, qual que é o objetivo da sua palestra? O que você quer ensinar? Deixar claro para a plateia. E o que eu acho mais importante, a gente quer contar histórias, mas não é para contar história para as pessoas saberem da minha história. Eu uso o storytelling, o contar histórias, para de alguma forma levar o aprendizado, levar a inspiração que eu quero através da minha palestra, atingir o objetivo que interessa para a plateia. Esse eu acho que é um ponto importante que ninguém comenta muitas vezes. Às vezes as pessoas acham que então, se é para contar história, o importante é que as pessoas conheçam a minha história. Não, a gente conta história para levar o aprendizado, o objetivo que a gente se propõe a fazer com aquele conteúdo naquele espaço de tempo. Fala, Waitofu! Seja bem-vindo, que bom contar com você. Cleiton, André, sejam bem-vindos. Então, hoje falando sobre palestra. E aí talvez você me pergunte, mas
O que palestra tem a ver com empreendedorismo? Bom, primeiro que dependendo do tipo de empreendedor, se você é um empreendedor que gera conteúdo, coach, palestrante, ou muitas vezes você é convidado para ser palestrante em algum evento, seja do seu segmento, seja em outros segmentos. Então, hoje em dia tem muitas oportunidades. E aí, além disso, a gente busca construir a nossa imagem, vender o nosso produto e o nosso conceito, legal? Tucunduva é o sobrenome? Sim, Tucunduva é o meu sobrenome, é o sobrenome do meu marido, mas já tem 25 anos que virou também o meu sobrenome. Então vamos lá, gente. Primeira coisa então é ter claro qual é o seu objetivo. Lembrando que o seu objetivo não é falar sobre você, o seu objetivo é levar algum aprendizado, levar uma inspiração, de alguma forma contribuir com quem está te assistindo, ok? Da mesma forma, eu tô aqui nessas transmissões, hoje se fala muito em fazer vídeos. Vídeo não deixa de ser uma pequena palestra, uma palestra curta, pode ser de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Então, quando eu venho aqui contar uma história, eu não venho falar sobre mim, eu venho de alguma forma usar esta história para ajudar você que está aí me assistindo a ter um aprendizado, a despertar para uma mudança necessária. Fala Camila, seja bem-vinda, Rafael, muito gostoso contar com vocês aqui. Então vamos lá, por isso que é tão importante hoje, todo mundo tem que entender um pouco como construir. E aí que vem, qual que é essa tal dessa sequência da jornada do herói que os filmes de sucesso usam e que os grandes palestrantes também utilizam. Você vai construir a seguinte sequência. Primeiro você tem que contar um momento da sua vida ruim, uma vida miserável, aonde você estava numa condição ruim, provavelmente semelhante a muitas das pessoas que estão assistindo a sua palestra e estão buscando melhorar. Como é que era esse momento difícil da sua vida? Ok? Pode ser um momento difícil dessa vida. E aí, seguindo, você vai trazer... É como se a jornada do herói, eu gostei da analogia que o Polossi fez, é como se você tivesse de um lado do rio, que é o lado onde a vida é ruim, você vai atravessar este rio para chegar do outro lado, aonde tudo acontece do jeito que a gente sonha, aonde a situação desejada se realiza. Ok? Pode ser uma história sua, pode ser uma história de um cliente seu, legal? Isso também, você pode utilizar uma história de um cliente para fazer essa jornada. Então, começando num momento onde a plateia se identifique com você, onde você tinha uma vida ruim, com resultados ruins, legal? E aí, você vai então passar como se tivesse algumas pedras no rio. A primeira pedra, você vai contar alguma coisa que você tentou fazer para sair daquela situação ruim, mas não deu certo. E por que isso é tão importante? Porque isso acontece com todo mundo. Quem aqui não começou a fazer um regime e não conseguiu resultado nenhum, não é mesmo? Então, quando você começa a ouvir alguém falando assim, olha, um dia eu tava 10 quilos mais acima do meu peso. E aí eu decidi que eu ia fazer uma dieta específica que começaria num dia, fiz um esforço, tive dificuldade para cortar alguns alimentos do meu hábito e depois de todo, mesmo com algum esforço e dedicação, quando eu fui me pesar, 2 meses depois eu não tinha emagrecido nada. Essa é a primeira pedra. Mas eu descobri um segredo, uma fórmula, uma solução que me salvou. Que eu encontrei o jeito de perder peso, de emagrecer. E aí você vai contar
quais foram as dificuldades que você teve, mas que você conseguiu superar essas dificuldades e mesmo assim, e aí você conseguiu chegar no resultado. Por isso você conseguiu hoje ter um corpo do jeito que você quer. Eu tô fazendo uma analogia com uma história simples, mas pode ser uma história empreendedora. Por exemplo, na minha empresa, em um momento, eu tive muita dificuldade financeira. Perdi um cliente que representava 30% do meu cliente, do meu faturamento. E aí, nessa situação, com muita dificuldade, com o limite de cheque especial estourado, descontando duplicata, numa situação muito difícil, eu descobri que eu precisava cortar custos. Eu mandei um monte de gente embora na minha empresa. Eu reduzi o consumo de matéria-prima, de consumos de produto. Eu sim fiz um corte muito radical. Mas mesmo assim, a minha situação financeira não mudou em nada, porque eu continuava tendo mais despesas do que receita, tendo uma dificuldade muito grande, até que eu conheci um curso que me ensinou os comportamentos dos empreendedores de sucesso. E eu fui fazer esse curso, um curso transformador, entendi daqueles comportamentos do empreendedor de sucesso, quais eram os comportamentos que me ajudavam, que eu já era boa, e quais eram os comportamentos que eram meu braço fraco, que eu não era boa. O melhor de tudo desse curso, sim, o curso é o Empretec. O melhor de tudo desse curso é que ele me mostrou como praticar os comportamentos do empreendedor de sucesso. Eu fiz o Empretec exatamente no momento em que a minha empresa, a minha lavanderia, tinha perdido um grande cliente e estava passando por uma situação financeira muito ruim. E aí, a partir disso, eu comecei a colocar em prática esses comportamentos na minha vida e o meu resultado começou a chegar. Eu comecei a alcançar todo o sucesso que eu vinha buscando. Tenho medo de apresentar um TCC. Como posso prosseguir? Legal, olha só que bacana. Que tal transformar o seu TCC numa jornada do herói? Aonde você comece contando o problema que você se propôs a analisar, qual é a realidade de empresas, de pessoas, de situação que é semelhante a essa que você pesquisou, no lado negativo. E aí, ao longo do seu TCC, o que você foi pesquisando, no começo você não achou e de repente quando você achou o caminho, qual era a solução e qual era o caminho. E aí, eu cheguei no resultado. A minha empresa foi considerada uma das 100 pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil na revista Exame PME daquela época. Legal? Então aqui eu trouxe de uma forma bem resumida o exemplo de uma história. E aí, qual que é o objetivo? Mostrar para vocês que um curso de transformação de comportamento, ele pode fazer a grande diferença. Isso, e por quê? Porque isso de alguma forma muda a nossa mentalidade e muda a nossa ação e nosso comportamento e consequentemente o resultado. Legal? E aí no fim, eu ainda posso trazer para vocês que baseado em toda essa minha vivência, essa minha experiência, eu fiz um curso de 2 dias, uma imersão, onde eu trago ferramentas de coaching, junto com toda a minha bagagem empreendedora, de conhecer e entender o comportamento dos empreendedores de sucesso e saber dar o caminho para que a pessoa chegue nesse resultado. E aí esse curso eu tô com uma condição super especial só para você que tá me assistindo agora. E aí você fica com vontade, porque, poxa vida, se essa metodologia me transformou numa pessoa de sucesso, você também quer passar por essa jornada e participar do meu curso. Curso que vai acontecer nos dias 25 e 26 de junho, um curso inovador que reúne o processo de coaching junto com o desenvolvimento de comportamento e ferramentas de gestão, legal? Condensado em 2 dias para realmente gerar um resultado num curto espaço de tempo. Então, essa de uma forma simples e resumida é a tal da jornada do herói que a gente deve utilizar em qualquer momento que a gente vai fazer uma apresentação. Pode ser uma palestra para uma pessoa
para um público grande, ou pode ser uma reunião com potenciais clientes. Então que história que você pode contar, por exemplo, do seu cliente, os problemas que seu cliente tinha, que alternativa que ele usou antes de te conhecer e que não teve resultado nenhum. Aí ele conseguiu, através da sua solução, da sua ferramenta, entender o que estava errado, fazer uma mudança, e aí sim ele teve um resultado surpreendente, e hoje ele tem essa vida com esses resultados, com uma empresa que cresceu e assim por diante. Legal? Então o importante é isso, primeiro você entender qual é o objetivo, o que eu quero e que história que eu tenho na minha vida ou com os meus clientes que vão encaixar nesse roteiro da jornada do herói. Vida medíocre, um primeiro passo que não deu certo, uma solução incrível, as dificuldades que ele encontrou nesse caminho, mas a solução de chegar naquele estado desejado. Legal? E aí você consegue engajar as pessoas, porque não é a história para eu ficar bonita na fita, é a história para você, de alguma forma, se inspirar e aprender. Então, se você lembrar da minha história da lavanderia, perdeu o cliente, 30% do faturamento, entrou em dívidas, ficou numa situação difícil, tentou cortar custo, mandou um monte de gente embora, diminuiu o uso de consumo de produtos e matéria-prima, comprou de fornecedores mais baratos, mas nada disso resolveu. A empresa continuava gastando mais do que ela recebia, até que encontrou que a grande questão era uma mudança de comportamento e mentalidade dela como dona, e aí ela começou a praticar essas mudanças na empresa, e aí enfrentou todos os desafios para aumentar o seu faturamento e alcançar o resultado desejado, e aí com isso foi considerada uma das empresas que mais cresceu. Legal? Obrigada pela companhia, é delícia estar aqui com vocês. Você sabe que eu tô em semana de Empretec, é uma semana mais agitada, né? Hoje eu sou uma das facilitadoras do Empretec, muito fã desse trabalho, tudo dentro, a mudança é interna. E agora o grande desafio é claro que a mudança é interna, mas qual é vamos dizer assim, o input externo que pode nos ajudar a fazer essa mudança interna? Eu acho que toda palestra, todo vídeo, todo conteúdo, você pode estar sentado num almoço com alguém, de alguma forma você quer inspirar essa pessoa a mudar alguma chave dentro da mentalidade dela, e às vezes uma história sua pode ajudar e fazer toda a diferença. Legal? André, obrigada por compartilhar esse vídeo, muito gostoso contar com a companhia de vocês, adoro suas lives, obrigada pelo carinho. Eu não sei o que aconteceu com o meu Periscope, a letra dos comentários está minúscula, eu mal consigo ler o comentário, o nome e a letra ficou menor ainda, vou ter que descobrir o que aconteceu aqui com o Periscope, me perdoem por não mencionar o nome de vocês, mas eu devo ter feito alguma coisa nas configurações e aí fica difícil de ler. Mas muito gostoso estar aqui, obrigado pelo carinho. Amanhã vai ser uma transmissão provavelmente direto lá do Sebrae no final do dia do Empretec, mas dentro dessa linha de compartilhar com vocês. Legal? Muito obrigada pelo falando meu sorriso, obrigada. Eu acho que sorriso ele mostra, na verdade, a nossa paixão, é aquilo que está aqui dentro, não é mesmo? É isso que reflete, e ele fica melhor ainda quando vocês estão aí, me acompanhando, mandando mensagens, comentários, corações e likes. Obrigada pelo carinho de vocês. Beijão, a gente se vê amanhã às 7h30 da noite. Tchau, gente!